Quando Deus me levou ao inferno. Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu vou contar rapidamente uma experiência que eu tive com Jesus no ano passado. E essa experiência que eu tive com Jesus, eu demorei um tempo para assimilar, porque eu tive duas experiências assim no mesmo mês, mas não no mesmo dia. Uma experiência de arrebatamento. Passou porque assim, eu estava dormindo e logo pela manhã eu acordei, por volta das 6 da manhã, e só que eu não levantei da cama. E nisso que eu não levantei da cama, eu acordei. Sabe quando você acorda, você olha para um lado, olha para o outro, você vê o horário, aí você vira e volta a dormir? Só que nisso que eu deitei novamente para dormir, automaticamente eu apaguei. E quando eu apaguei, eu comecei a cair nesse buraco escuro. E quando eu comecei a cair no buraco escuro, eu já automaticamente falei para mim mesma: Deus está me levando no inferno. E eu comecei a cair naquele como se fosse um abismo. Eu caía. E conforme ia cair nesse buraco que eu não vi o fim, eu via descendo um homem vestido de Jesus, com fantasia de Jesus. E aí eu ficava olhando aquele homem com fantasia de Jesus, eu falava: nossa, mas o que esse homem com fantasia de Jesus está fazendo aqui? Por que Deus está mostrando para mim esse homem caindo no inferno? E assim eu fiquei com aquele questionamento e continuei caindo. O que aconteceu foi o seguinte: quando eu cheguei, eu logo caí no lugar, eu me deparei com um lugar que parecia uma prisão, um corredor gigantesco, cheio com portas de cela. E é tão forte porque aquilo ficou muito claro para mim que era uma prisão. E eu já cheguei a visitar prisões, porque na época de faculdade eu fazia um trabalho voluntário dentro da prisão, mas não era daquele jeito, mas eu sabia que aquilo era uma prisão. E recentemente eu tive a oportunidade de visitar a prisão Alcatraz nos Estados Unidos, que exatamente quando eu entrei no corredor daquela prisão Alcatraz, eu tive exatamente a mesma visão daquela que eu tive quando Deus me mostrou eu caindo no inferno. Era aqueles corredores grandes, onde as portas de ferro são fechadas, aquelas portas de ferro fechadas, não eram celas, era tipo aquelas de prisão solitária. E aí estavam todas as portas fechadas e eu olhei para um lado, um corredor imenso, olhei para o outro. Quando eu olho para o meu lado direito, eu vejo umas pessoas gritando na frente da porta das celas delas, mas assim, ensandecidamente, assim, enlouquecidamente, assim, gritando enlouquecidamente. Elas estavam na frente da porta, mas elas não saíam dali, elas não se moviam, a porta estava aberta, mas elas ficavam ali como se ficasse do lado de dentro da porta, a porta aberta, mas elas não saíam e elas ficavam gritando ensandecidamente. Eu nunca vi tamanho de pavor, desespero e opressão. E aí, quando eu olho pro meu lado esquerdo, eu vi que vinha um demônio. Foi tão forte porque eu sabia que era um demônio de longe e era alto, e ele estava vestindo roupas pretas, mas ele estava com aqueles capuzes, sabe aquelas capas de filme que a pessoa coloca um capuz que tampa até a metade do rosto, assim? E ele vinha. Aí nisso, só que como eu estava ali no corredor, quando eu vi que ele estava vindo na minha direção e eu não tinha lugar para ir, eu me apavorei, eu falei assim: esse demônio vai me ver, e o que ele vai fazer? E aí, só que assim, quando ele chegou a poucos metros meus, quase de frente de uma cela que eu estava posicionada, eu vi que ele não me viu, porque eu estava muito perto e não tinha como não ver. E ele parou de frente para a cela como se fosse abrir a porta daquela cela. E nisso que eu percebi que ele não tinha me visto, eu não tinha visto o rosto, porque o capuz, ele meio que descia cobrindo toda essa parte aqui, ó. Então, quando você olha, ele era muito mais alto que eu, então quando você olhando assim, da mesma posição, eu não conseguia ver o rosto. E aí eu falei assim: deixa eu abaixar e ver o rosto desse demônio. Aí eu dei uma baixadinha como se fosse fazer assim, pra ver, sabe quando uma criança quer olhar como se fosse assim, porque eu era bem menor? Quando eu olho, o rosto dele estava inteirinho branco, tipo que nem aqueles mágicos que apareciam na televisão, sabe? Aquelas coisas de Mr. M, que pintavam o rosto de... Esses mascarados que pintam o rosto de branco. O rosto dele estava daquele jeito. Só que quando eu olhei dentro do olho daquele demônio, eu nunca tinha visto um olhar com tanto ódio, com tanta coisa ruim na minha vida. Nem uma pessoa ensandecidamente nervosa, uma pessoa ensandecidamente brava, fora de si, tinha um olhar de crueldade, de maldade, um olhar assim terrível. E eu assustei com o olhar daquele demônio. Aí eu voltei, e aí eu vi que ele parou, e aí eu vi que ele olhou para a direção da cela, da onde estavam as pessoas que estavam presas lá gritando. E ele olhou como se tivesse alguém chamado ele, como se parecia que tinha, mas eu não vi ninguém chamando. Mas aí ele olhou e aí ele pegou, seguiu
e foi, assim, disparado naquela direção. E aí, quando ele passou por mim, sem nem notar que eu estava ali, e foi naquela direção, eu falei comigo, agora Deus vai me mostrar mais o inferno. Quando eu falei isso, eu voltei. E aí eu fiquei questionando a Deus. Falei, Deus, mas como assim? Porque, veja bem, eu não estava sonhando, eu estava lá. Quando eu encostei a cabeça no travesseiro, eu tenho certeza, eu fui arrebatada, porque eu tanto tenho certeza porque eu tenho sonhos, Deus sempre me revela coisas por sonhos, Deus me mostra sonhos, parábolas, coisas que eu passo para as pessoas, as coisas acontecem, as pessoas vêm falar para mim, olha, já aconteceu do jeito que Deus falou comigo, eu tenho experiências próprias comigo que acontece assim. Só que aquilo, eu estava vivendo aquilo, eu estava lá. E tanto é que da mesma maneira que eu fui, que eu só deitei e apaguei, fui automático, da mesma maneira foi a hora que eu voltei, automaticamente eu voltei. E aí eu comecei a questionar Deus por muitos dias, perguntando, Deus, o que o Senhor quer me mostrar com isso? Por que o Senhor me levou lá? Por que o Senhor me mostrou mais? E aí eu comecei a questionar. E nisso, eu comecei, Deus. E aí uma coisa que ficava na minha cabeça era, por que aquele homem estava caindo em Jesus? E aí eu fiquei orando a Deus, perguntando, por que aquele homem estava caindo em Jesus? Por que tudo isso, né? E aí Deus começou a me revelar durante os dias. E tem uma coisa que ele falou, a mensagem-chave desse arrebatamento, é que assim, aquele homem que estava vestindo de Jesus, ele estava representando os cristãos que estariam descendo ao inferno. Então Deus deixou bem claro que assim, avisa que esse homem que você viu, quando você testemunhar, é que ele estava mostrando os crentes que vão descer ao inferno, ou seja, era uma representação de Cristo falso. Ou seja, são os cristãos que estão andando no cristianismo com falsidade, ou enganados, ou pessoas que estão vivendo, achando que estão vivendo para Deus, mas não estão vivendo para Deus. Então é um alerta para a igreja despertar, porque vai descer muito crente, porque tem gente que acha que porque aceitou Jesus uma vez, e ali e vive a vida do jeito que quer, é salvo. Não é. Ali ficou bem claro. É uma fantasia de Cristo, não é um verdadeiro Cristo. Então, eu quero deixar essa palavra para você, porque depois disso eu comecei a ver muito escândalo também, como sempre a gente via, mas na igreja, principalmente com os gospels aí do Brasil, e aí eu fiquei muito assim, sempre remetendo aquilo, ó, são pessoas, esse tipo de pessoa que Deus está mostrando, são pessoas que, se elas não se levantarem e realmente viver o cristianismo, viver Jesus da maneira que tem que ser vivido, essas pessoas vão ser aquelas que vão estar descendo ali para aquele lugar. E eu falei, Deus, mas o inferno era aquilo? E no final das contas, eu tive como resposta que, na verdade, aquilo lá era só uma introdução que eu estava vendo da onde a pessoa vai quando ela morre. Então ali é o lugar que ela vai, para onde ela morre, a princípio. Agora, com certeza, tinha mais coisa, não era só aquilo. Porque quando aquele demônio passou por mim, eu tinha certeza que Deus ia me mostrar o inferno. Porque, na verdade, eu tinha acabado de chegar ali, era como se fosse uma porta de entrada. Então, quando Jesus me colocou lá e aquele demônio passou e eu falei, não, agora ele vai me mostrar, e ele me voltou, ele me trouxe de volta, eu entendi que tem coisas que ele não mostrou, que aquilo que ele mostrou não é o inferno completamente, é só uma área onde as pessoas passam por lá, e outra coisa, assim que elas morrem, e outra coisa, e ficou muito claro para mim, no meu coração, que Deus, assim, ele queria alertar, o que ele queria mostrar para mim, era esse alerta para a igreja, porque realmente a gente tem que vigiar como cristão, não é porque levantou a mão para Jesus uma vez na vida e depois não fez mais nada, vive fé sem obra, ou tá vivendo a vida dissolutamente, não da maneira que Deus quer, vai entrar no céu. Porque a gente pensa que Deus vai ser aquela pessoa boazinha, que quando chegar naquele dia, vai passar a mão na nossa cabeça, vai falar, coitadinho, tava errando, mas coitado. Não, Deus, ele tem uma só palavra, ele não muda. Se a gente estiver errado, no dia que Jesus voltar, a gente não vai, você não vai. Então, vigia. Tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus fala pra você, no teu coração, que você vê que é esquisito, você tá fazendo, a atitude que você tá tendo. De repente você é muito mal ensinado na sua igreja. Eu não sei, mas se você vê algo estranho, ore a Deus e pergunte a Ele. Porque Ele pode te direcionar no que é certo. Agora, se você ficar vivendo no errado e não querer saber de Deus, não adianta. E fica por último. É que nem aquela pessoa que pega um carro, por exemplo, eu tô aqui na Austrália. Você pegar um carro, eu sou brasileira e eu tenho carteira de habilitação do Brasil. Se eu pegar um carro aqui, eu posso dirigir. Só que olha o seguinte, se eu quebrar alguma lei e algum policial me pegar,
e eu falar, desculpa, seu policial, eu não sabia que isso aqui estava errado, porque no Brasil não é assim. Ele vai falar, sinto muito, você está dirigindo aqui, a responsabilidade é sua, você tinha que saber, e eu tomo multa. Isso já aconteceu comigo nos Estados Unidos. O guarda me parou, eu fiz um negócio, na época, eu fiz um negócio que era errado, eu sabia que era errado, e eu não vi o policial lá na frente, ele me parou, e quando ele me parou, aí eu conversei com ele, inclusive eu tinha carteira de lá, aí eu não tinha nem como negar, e aí ele me deu a multa. Eu não poderia falar pra ele, então escuta, sabe o que é? Eu não queria dirigir aqui, então eu não sabia, eu não podia falar isso. E mesmo que eu falasse isso, e mesmo que isso fosse verdade, não ia adiantar, porque a partir do momento que eu assumo a responsabilidade de dirigir num país que não é o meu, ou dirigir num país que eu não aprendi a regra ali, o que acontece? Eu tenho a responsabilidade de saber as leis daquele país. Então, a partir do momento que você conhece a Cristo e anda com Ele, você tem a responsabilidade de saber quais são as leis que regem o reino de Deus para você andar de acordo com a palavra dele. Você tem um pastor, mas você precisa realmente se dedicar a você pessoalmente, porque se seu pastor estiver pregando algo errado para você, você vai cair por causa do seu pastor? Não tem desculpa. Então é essa palavra que Deus deixou para me entregar aqui para vocês. Então, Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo em nome de Jesus.